Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bom estar com vocês aqui nessa noite, ainda que virtualmente, para a maioria da igreja. De qualquer maneira, é um prazer. Deixa eu falar algo para você. Enquanto o William estava ministrando a palavra sobre a oferta e contando o testemunho dele, o testemunho que ele deu veio muito ao encontro do que eu quero compartilhar com vocês agora, né? Não sobre a palavra ainda, mas sobre essa questão de prosperar na crise. Essa crise é uma época em que Deus transfere riquezas. De manhã nós participávamos do culto de Goiânia, né? Participávamos virtualmente, eu e a minha esposa, eu e a Regina, e o pastor Aloysio contou um testemunho de uma pessoa que tinha lá uma confecção, foi mandada embora, perdeu o emprego, e na semana que perdeu o emprego, recebeu um pedido da França de 200 mil máscaras. Aí estava trabalhando dia e noite para atender o pedido, e aí, veja só, um pedido foi o equivalente ao ganho de um ano de trabalho para essa pessoa. E na hora que eu estava ouvindo o testemunho, eu falei com Deus, Deus, eu quero ver esse testemunho, esse tipo de testemunho entre a nossa igreja também, o nosso rebanho. E o William dando o testemunho que ele teve uma oportunidade maior de emprego, e certamente essa oportunidade vai redundar em aumento também de salário. Ele confirma aquilo que eu estava querendo dizer para você. Então, presta atenção em algo que eu vou te falar agora. A gente não tem porque não pede. Não tem porque não pede. Então, peça e você vai receber. Você está prestando bem atenção em mim? Se você estiver aqui, por favor, coloque tua atenção em mim. E se você estiver na sua casa, presta atenção no que eu estou te falando. Eu falei com Deus, eu quero ver esse testemunho. E o Senhor me falou, então você tem que ensinar mais sobre isso. E de fato, eu ouço o pastor Aloysio toda semana, 3, 4 pregações dele, toda semana. E o pastor está sempre falando sobre isso. Sempre falando sobre a prosperidade, o desejo do Pai de nos acrescentar, de nos fazer crescer. E eu preciso ensinar a igreja sobre este princípio. Então, estou falando para você agora, estou dando um começo. Peça ao Senhor. Aí, isso, peça mesmo, peça na sua casa. Junto com o seu cônjuge, dá a mão para ele agora, o que você quer? Qual é a oportunidade que você quer? Uma oportunidade de multiplicar seu ganho? Multiplicar uma oportunidade de ter um trabalho que você seja remunerado quantas vezes mais? Veja, não é por tua obra que o Senhor vai te dar, é pela graça. Você é filho, você é justo, a justiça de Cristo foi imputada a você, você é justificado pela fé, por isso você tem paz com Deus. Então, por ser filho, por ser justo, você é herdeiro. Então peça, porque a todo aquele que pede, recebe. Então você pede, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. É assim que fala a palavra. Então busca e você acha, e você encontra. Peça ao Senhor e o Senhor vai te dar. Talvez você fale assim, pastor, eu não sei nem por onde começar. Então peça uma oportunidade a Deus. Fala, Deus, eu quero uma oportunidade de ter um ganho remunerado, assim, um ganho de trabalho, uma oportunidade de trabalho, de negócio. Veja, eu não estou falando para você ficar sentado em casa e esperar cair do céu. O que eu oro para mim e quero incentivar você a pedir é uma oportunidade de trabalho, que o Senhor venha te abençoar e que esta bênção sirva de testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque você é filho. Amém, meu amado? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você 4 ordens do anjo do Senhor a Pedro e 4 portas abertas numa situação de bastante dificuldade. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12.
Diz assim a partir do versículo 1: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele ainda a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Até aí. Deixa eu te falar algumas coisas que estão acontecendo nesse momento aqui, que vai tornar essa história um pouco mais, você vai entender um pouco melhor o que representa esse momento. Em primeiro lugar, era um tempo de crise, né? A igreja estava sofrendo, passando por uma crise. A primeira crise que eu quero dizer para vocês é que Herodes, neto de Herodes o Grande, teve Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças por ocasião do nascimento de Jesus. Herodes o Grande foi um homem mau. Ele teve um filho também que ocupou a posição de Herodes. Herodes era um título de nobreza, né? Um título de governo, assim como Faraó, Abimeleque, era um título, não era um nome. E Herodes o Grande teve um filho, e esse filho teve um outro filho, que é esse aqui, esse Herodes aqui. E Herodes, ele representa o diabo, e ele estava perseguindo a igreja. Ele viu, o que ele percebeu? Que a morte dos cristãos estava de alguma maneira alegrando os judeus. Estevão tinha morrido, a gente vê isso em Atos capítulo 6 e 7, e aí estava tendo uma perseguição, os irmãos foram espalhados, não é? Saíram de Jerusalém, foram espalhados, e onde havia cristão, havia uma perseguição. Saulo, um fariseu, depois veio a se converter, é descrita a conversão dele no capítulo 9 de Atos, né, um pouco antes aqui. Saulo já tinha se convertido, ele era um dos que perseguia a igreja. Então, ele não perseguia mais, porque se converteu, mas a perseguição continuou acontecendo. E aí, o que ele fez? Herodes prendeu Tiago
irmão de João, um dos líderes da igreja. Um dos líderes da igreja, um dos 12 apóstolos, né, matou Tiago. Ou seja, os judeus estavam vendo que agora a morte estava alcançando a liderança da igreja. Vendo que a morte de Tiago tinha causado uma alegria na comunidade, lá na cidade, ele prendeu Pedro e falou: vou matar Pedro, vou matar na época da Páscoa, pães asmos, né, Páscoa. Vou matar na época da Páscoa, igual Jesus morreu anos anteriores, né, anos atrás. Agora, mais um cristão, né, mais um dessa seita, discípulo dessa seita, vou matar na Páscoa também, Pedro. E o que ele fez? Prendeu Pedro e deixou guardado sob 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens para protegê-lo. Certamente eram turnos a cada 6 horas, não é? Cada 6 horas trocava o turno. 2 ficavam acorrentados com ele dentro do cárcere e 2 à porta do cárcere, né? Provavelmente era assim que eles eram guardados. Por que tanto cuidado? Porque Herodes certamente tinha ouvido dizer que muito crente era preso, mas sumia sem explicação de dentro do cárcere. Muita gente era presa, mas sem que se soubesse o motivo, aparecia livre, né? Por milagre ou porque Deus mandava que abrissem as portas. De alguma forma, a perseguição não era simples, porque Jesus, mesmo no tempo de crise, mesmo num tempo de dificuldade da igreja, o Senhor Jesus nunca deixa a igreja sozinha, nunca abandona. O Senhor falou que nós nunca mais estaríamos sozinhos, Ele estaria conosco até o fim dos dias. E Ele cumpriu isso naquela época e cumpre isso em nossos dias. Então Herodes queria se certificar que Pedro não fugiria, não seria solto por algum infiltrado e não aconteceria nada mágico. Eu vou usar o termo mágico porque é assim que pensa o mal, é assim que pensa o mundo. Pois bem, ele estava preso lá dentro, ia morrer na sua última noite de vida. Pedro estava dormindo. Eu fico pensando, por que ele estava dormindo? Se fosse a minha última noite de vida, por que ele estava dormindo? A última noite de vida, tem até filme de Hollywood que trata sobre isso. A última noite de vida é para a pessoa ficar acordada, desfrutando tudo. Mas será que Pedro estava achando que ia morrer? Eu acho que não. Por quê? Porque, irmãos, porque Jesus tinha dito para ele, está aí escrito lá em João capítulo 21, versículo 18: tu, Pedro, quando ficares velho. Para quem não tem fé, mesmo que Jesus apareça e leia um livro inteiro do Antigo Testamento, a pessoa não consegue crer. Mas para quem tem fé, basta uma palavra do mestre. Basta que ele fale: quando você ficar velho. Pedro falou: não vou morrer hoje. Eu vou ficar velho, não estou velho ainda, então não vou morrer hoje. Então, sabendo que não ia morrer, ele dormiu. Oh Deus! Há tanta palavra de Deus a ser cumprida na minha vida, na sua vida. Há tanta coisa que Deus quer fazer ainda através de você, irmão. De alguma maneira que nós não entendemos a economia de Deus. Deus entendeu que era tempo de Tiago ser levado para perto do Senhor. De alguma maneira que nós não entendemos os motivos, mas Tiago, acabou o tempo dele na terra. Ele morreu. Deus não livrou daquela morte. Nós não sabemos porquê. Ele saiu daqui da terra, o trabalho dele aqui na terra foi interrompido. Mas Tiago chegou na eternidade e foi recebido certamente como um mártir. E existiu um lugar especial para Tiago. Quando ele chegou na glória, ficando ou partindo, o Senhor está conosco. Para Tiago, o Senhor entendeu que era melhor levá-lo, recolhê-lo, poupá-lo, levá-lo embora, porque ele já tinha cumprido o seu papel. Para Pedro, ainda que houvesse uma sentença de morte, ainda que houvesse 16 homens guardando ele, ainda que não tivesse como ele escapar daquela prisão, o Senhor falou: não vai parar por aqui. O diabo faz seus planos, mas Deus diz: não é deste jeito, não vai acontecer deste jeito. Então o Senhor mesmo
aqui está dizendo o anjo, um anjo. Mas Pedro, ao contar o que aconteceu com ele, mais para frente ele fala que o Senhor foi libertá-lo. O Senhor mesmo entrou dentro do cárcere e libertou Pedro. Oh, meus amados, você viu a história. Deixa eu voltar aqui para falar sobre a crise que a igreja enfrentava. Então a primeira delas era essa perseguição. Havia fome também na face da terra, ou pelo menos naquela região. No capítulo anterior, capítulo 11, versículos 27 e 28, fala que um profeta chamado Ágabo tinha falado que que ia ter fome, né? Capítulo 11, versículos 27 e 28. Então tinha fome, havia uma necessidade financeira. Olha como é que as coisas acontecem. Havia conflitos internos, né? Os judaizantes, um grupo de cristãos chamado de judaizantes, estavam se levantando, estavam falando, e se você ler o capítulo 13, 14, 15, você vai ver como é que esses judaizantes trabalhavam. Eles falavam o seguinte, começou lá em Jerusalém: para ser salvo, você tem que crer em Jesus e cumprir a lei. Até hoje existe esse tipo de pensamento: crer em Jesus e cumprir a lei, não é? Então, tudo isso estava acontecendo. Pedro tinha uma crise pessoal. Olha o que eu vou falar para você agora, presta atenção. Talvez você não tenha se atentado para tudo isso, né? Pedro, ele foi pregar, no capítulo 10, ele foi pregar para um centurião chamado Cornélio, que não era judeu. Ele foi lá e pregou. Muita gente se converteu, foi batizada no Espírito Santo e depois ele batizou nas águas. Só que daí ele teve que voltar para Jerusalém e explicar o porquê que ele tinha feito aquilo. Ele foi questionado no trabalho dele. Ele foi questionado na sua conduta. Nós percebemos também no capítulo 11 que agora surgiu um homem, Barnabé. Barnabé aparece pela primeira vez lá no capítulo 4 de Atos. E agora, Barnabé que fora enviado para confirmar as igrejas. No capítulo 8, não sei se vocês estão me acompanhando, eu estou falando vários versículos, mas está gravado, depois você pode voltar, está gravando, você pode voltar e verificar os versículos, os capítulos todos. No capítulo 8, no avivamento que teve em Samaria, quem foi enviado para lá para verificar a igreja foi Pedro. Pedro e João desceram para ver a grande obra que estava acontecendo lá. Agora ele foi substituído. Não, vai outra pessoa, vai Barnabé. Quer dizer, veja a crise pessoal, né? Perseguição na igreja, ele preso, fome na terra, a igreja sendo pressionada, ele perdeu espaço, foi criticado por ter cometido algumas coisas que foram consideradas erradas lá por uma parte dos crentes, não é? Mas aí o que acontece? No meio de todas essas situações, o Senhor aparece para livrá-lo. Uma libertação poderosa, né? Primeira coisa que acontece: o anjo do Senhor entra na cela, tudo fechado, entra na cela, toca Pedro e fala: levanta-te depressa. Deixa eu te falar, há uma urgência. Presta atenção, há uma urgência. Deus, há uma urgência no trabalho, há uma urgência que precisa ser resolvida, há uma urgência. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Você pode dizer amém a isto? Sim ou não? Há uma urgência. E é interessante, ao toque do anjo, a igreja desperta. Pedro representa a igreja aqui. Ao toque do anjo, a igreja desperta. E sob a voz do anjo, a igreja levanta. Então o anjo, né, que eu creio que era o próprio Senhor, chegou em Pedro e tocou em Pedro. Ele despertou. E o anjo falou: desperta depressa, levanta-te. E ele levantou. Pedro estava preso. Deixa eu te falar, Pedro representa uma igreja que é perseguida e por algum motivo acaba presa. Você está me entendendo? Eu preciso que você entenda isso. Por algum motivo, mas aí você vai ver: pastor, como assim? O que aconteceu? Não era para
para Pedro, né, o que aconteceu com Pedro? Primeira coisa, o anjo fala para ele: cinge-te. Cingir é usar o cinto. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre isso, presta atenção. Aquela seria a última noite de Pedro. E aí Jesus entra no cárcere, e antes de entrar no cárcere, ele pegou em algum lugar o cinto de Pedro, a sandália de Pedro e a capa de Pedro. Não é interessante isso? Quem em sã consciência ia se preocupar em pegar a blusa da Adidas que estava no guarda-roupa? Está fugindo, tem que sair rápido. Quem em sã consciência ia pegar o tênis da Vans que estava esquecido? Não, vai com qualquer coisa, vai de chinelo. Não, Jesus se preocupou em pegar 3 itens de Pedro, que ele estava sem. Tinha sido tirado dele. Você está me entendendo? É importante que você entenda isso. 3 itens. O primeiro deles é o cinto. Sabe, o apóstolo Paulo nos ensinou o que representa o cinto. Cinturão da verdade. Na armadura, temos o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é o evangelho da graça. De alguma forma, Pedro, nós vemos em Gálatas que Paulo teve que resistir a Pedro. Teve que resistir a Pedro porque Pedro se deixou levar pela palavra da lei, pelo ensino dos judaizantes. Então o que estava acontecendo? Uma igreja sem o cinturão que é o evangelho da graça acaba presa, acaba encarcerada. Por que é tão importante o evangelho da graça? Qual que é o evangelho da graça? O evangelho da graça está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o evangelho da graça. Este evangelho Jesus falou para Nicodemos lá no capítulo 3 de João. Capítulo 3 fala de João. Jesus falou: este é o evangelho da graça. Que Deus não está no tempo de trazer juízo, castigo, mas Deus quer salvar. Esta é a palavra da fé que pregamos, que o Senhor está querendo salvar o perdido, salvar o pecador. E isso não acontece por uma obra que você faça. É importante que você entenda isto. Quando que Deus vai te abençoar? Quando você for fiel em tudo. Nunca será. Não tem esse termo que alguém fala? Foi num filme que falaram? Nunca serão, jamais serão, não é isso? Acho que foi no Bop, não é? Não recomendo que você assista, não, tem muito palavrão, você não deve assistir, ninguém deveria assistir talvez, né? Não recomendo não, mas nunca será. Deixa eu te falar, se depender do seu mérito, se depender da sua qualidade de cristianismo, se depender da sua obra, da sua fidelidade, não dependa disso, dependa da graça. É porque Deus amou o mundo desta maneira, de uma maneira tão poderosa e tão inclusiva, que te alcança e que te fornece condições para ter a sua vida mudada. Por causa desta graça, por causa desta verdade, é que você é alcançado. Esta palavra é importante, isto que mantém a sua vida firme. Eu não quero falar que o cinturão é o que mantém a roupa ajustada, porque se eu dissesse isto, eu ia dizer que você precisaria andar na linha para Deus te libertar, e não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é: creia que é pela graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Em Efésios capítulo 2 fala isto, 2:8, é pela graça. Sem o cinto do evangelho da graça, o que sobra? Acusação do diabo. O que mete a igreja no cárcere? É a acusação, é você pensar que não merece. Talvez você está me assistindo e você está com uma crise pessoal, como Pedro passou.
Pedro perdeu espaço. De repente você se sente desprestigiado, perdeu espaço na igreja, perdeu espaço no seu trabalho, no trabalho secular, na igreja, foi diminuído, perdeu o cargo, sei lá qual que é a situação, né? De repente é uma crise, perde espaço, e aí vem a acusação. Vem o diabo acusando, perdeu, porque não é para você mesmo, perdeu, está vendo, o Senhor está te rejeitando, perdeu, está vendo, você não é qualificado para isso, está vendo, todo mundo cresce, você não cresceu, você foi desqualificado, todo mundo faz, você não foi reconhecido, então as pessoas não te qualificaram, então você se fecha, fica chateado, fica magoado, atribui às pessoas os defeitos e as causas dos seus problemas, e entra no cárcere, fica encarcerado, sem o cinturão da justiça, que é o evangelho da graça. Perde o cinturão, vem a acusação do diabo, perde o cinturão, aceita a sugestão maligna. Qual que é a sugestão? Qual que é o casamento de lei e graça? Ananias e Safira. Qual que é o casamento de lei e graça? O casamento de lei e graça é o seguinte: creia pela fé, mas obedeça pela lei. Então, creia pela fé, mas conquiste pela obra. Não há como ter vitória assim. Ananias e Safira terminam mortos, da mesma forma que casamento entre lei e graça termina em morte, termina em cárcere. Pedro estava sem o cinturão. O que mais o Senhor trouxe para ele? O Senhor trouxe para ele: calça as sandálias. É interessante, sandálias apontam para um propósito de vida, para o propósito de vida de cada um. Normalmente nós dizemos, quando alguém quer, quando a gente diz assim, para você entender o que tal pessoa está pensando, calce seus sapatos. Não sei se você já ouviu isso. Calçar as sandálias do outro representa caminhar, seguir o caminho do outro. Calçar as sandálias nesse contexto, o que representa? Então eu quero lembrar com você, recentemente eu falei sobre isso. Moisés teve que tirar as sandálias da sua vida no Egito para ganhar um propósito novo de Deus. Josué teve que tirar suas sandálias que o firmavam como guerreiro do deserto. Deserto é uma coisa, terra prometida é outra. Ele teve que tirar as suas sandálias que ele usou no deserto para que ele ganhasse uma nova estratégia para um novo tempo. Então, deixar o propósito antigo e assumir o propósito de Deus, assumir a direção de Deus para a tua vida, não é isso que significa calçar as sandálias, sandálias da preparação do Evangelho, também como diz o apóstolo Paulo, lá quando ele fala sobre a armadura. Sandálias significa ter fundamento, ter firmeza para o combate. Qual que é o teu fundamento? Qual que é a tua firmeza? Sabe, aqui no Brasil, deixa eu te dar uma informação que talvez você não saiba. O Brasil é um dos únicos países no mundo onde o Evangelho foi pregado, em que se acredita, quase que na totalidade dos evangélicos, se acredita em perda da salvação. A maioria da igreja ao redor do mundo acredita na certeza da salvação. Que se você é salvo, você não perde mais a salvação. Por quê? Porque salvação não é uma questão de conquista, não é uma questão de perda ou de ganho. Salvação é uma questão de natureza. O Senhor Jesus mudou a tua natureza no dia que você nasceu de novo. Houve fé para se arrepender e para receber, para crer nele. Então houve novo nascimento. Ele falou isso para Nicodemos também. É necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Falou, como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus falou, não é assim que nasce. É da água do Espírito. Da água e do Espírito. Você não entende como acontece? Não existe uma data determinada. Não existe um horário que você nasce de novo. Não é assim. Você não consegue avaliar por fora. Mas nascer de novo é uma obra inteiramente do Espírito Santo no teu coração. Você precisa saber que você é salvo. Ouça aqui, você que está me ouvindo. Talvez você nem esteja me ouvindo perto desses dias. Hoje nós estamos em 26 de abril de 2020. Eu não sei quando que você vai ouvir esta palavra, mas eu quero que você saiba, se
você já foi crente um dia, teve um encontro com o Senhor, pode ser que você tenha se afastado, pode ser que alguma coisa tenha te tirado do convívio com outros irmãos, com outros crentes, pode ser que você tenha andado por terrenos terríveis, mas eu quero te dizer a esperança para você, porque você nasceu de novo, você é filho, o Senhor vai transformar a tua vida, tirar você da onde você está e devolver a você a sandália. Lembra de outra passagem que fala de sandália? O pai recebeu o filho e deu a ele uma sandália e um anel e uma roupa nova. Meu querido, em nome de Jesus, deixa eu te falar, se você está descalço, o que significa estar descalço neste contexto que nós estamos falando? É aquele que não tem as sandálias da preparação do Evangelho, não está firme para a batalha, não está posicionado para a batalha. Uma igreja que não está posicionada para a batalha termina no cárcere, termina presa, cercada por soldados romanos. Soldados romanos aparecem na televisão, fala que você não pode sair de casa e você fica preso dentro de casa. Deixa eu te falar, eu ouvi isso hoje de manhã do pastor Aloísio, já pensava assim, tinha falado com a minha família essa semana sobre isso. Nunca aconteceu na história da humanidade algo que como está acontecendo hoje. 3 bilhões de pessoas estão controladas, confinadas dentro de suas casas. 3 bilhões de pessoas. Já foi mais porque a China parou o confinamento. 3 bilhões de 7 bilhões de habitantes, 3 bilhões estão confinados. Nunca aconteceu isso. Isso é um treinamento para aquele que virá em breve. Em breve, o homem da iniquidade surgirá. Eu e você estaremos na glória, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Eu e você, em nome de Jesus, estaremos lá. Não que eu já tenha alcançado, parafraseio Paulo, mas eu corro para alcançar. Eu quero estar com Ele, é lá que eu quero estar. Você sabe, essa semana, pela primeira vez, conto isso talvez até com tristeza, pela primeira vez eu falei: Deus, volta logo. Senhor, volta logo. Está ficando tão difícil. Para onde você olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. As coisas estão caminhando por um caminho tão ruim. Senhor, volta logo. Maranata. Diga aí no seu lugar: Maranata, Senhor Jesus, volta para buscar a igreja. Eu estarei lá, você também, em nome de Jesus. Mas por que estaremos lá? Calçados os pés na preparação do Evangelho. Não tira a sandália do teu pé, irmão. Às vezes é o soldado que tira, às vezes é você mesmo que tira. Meu tempo passou, agora é meu filho. Meu tempo passou, eu agora não tenho mais, não tenho mais ânimo. Para com isso. Para com isso, a gente não faz o que tem que fazer por ânimo. Já pensou se a minha mulher ela acordasse de manhã e falasse assim: não tenho mais ânimo de ficar casada com você. Eu não tenho ânimo hoje e durante um bom tempo, não sei quando o ânimo vai voltar. Não sei quando o ânimo vai voltar. Até que o ânimo volte, vou para a casa da mamãe. Como assim? Não é assim que funciona. Amanhã, quando você acordar, eu acho que eu não estou com ânimo para ir trabalhar hoje. Eu sei que às vezes dá um desânimo de ir trabalhar. Eu sei que, principalmente os mais jovens, dá um desânimo de ir para a escola. Eu sei que dá, mas você não vai mesmo assim? Por quê? Porque com ânimo ou sem ânimo você tem que fazer o que tem que ser feito. Deixa eu te falar, não tira a sandália do seu pé não, irmão. Bota a sandália de novo. Não foi ninguém que tirou a sandália do teu pé, foi você que deixou sair. Bota a sandália no teu pé de novo, em nome de Jesus. O Senhor hoje está tocando em você e está te falando: levanta-te. E está te mandando: veste, coloca o cinto, calça a sandália. Então hoje assuma um compromisso diante do Senhor, ainda que virtualmente, ainda que não possamos sair de casa, ainda que muitas coisas tentem nos limitar. Ninguém detém a igreja, porque a igreja não é um prédio, a igreja não é uma organização, a igreja é espiritual. Ninguém vai te deter. Assuma em nome de Jesus a sua posição. Calce as sandálias da preparação do Evangelho. Eu queria que aí na sua casa você falasse amém em nome de Jesus. Põe a capa. Capa aponta para proteção, cobertura, cuidado do Senhor para com a igreja. Capa, você não tem olhos para te proteger atrás.
mas tem a capa. Esteja debaixo do acolhimento da igreja. Sabe, eu quero te falar uma coisa, preste atenção. Você lê o texto comigo. Quando Pedro saiu do cárcere, saiu da prisão, ele pensou, eu vou para algum lugar. Para que lugar que eu vou? Eu vou para a casa da Dona Maria. Ele falou isso. Você não prestou atenção? O nome da mulher para casa que ele foi é Maria. Eu vou para a casa da irmã Maria. Eu vou para a casa da Dona Maria. Maria, mãe de quem? Marcos, cognominado João, cognominado Marcos. Porque quem é esse Marcos? É o que escreveu o Evangelho de Marcos. Deixa eu te falar uma coisa, que eu, enquanto estava meditando sobre esse texto, ontem ainda, meditando sobre esta palavra, eu quero te falar. Presta atenção. Numa casa onde a igreja se reúne para levantar um clamor, seus filhos, os filhos daquela casa, escrevem o Evangelho, escrevem a história de Cristo. João Marcos foi criado dentro de uma casa, onde o Senhor era glorificado, onde a igreja se reunia. Certamente alguém parava, pensava assim, estou com um problema, para onde eu vou? Vou na casa da irmã Maria. Eu estou com dificuldade, estou com um problema financeiro, está faltando comida, estou com fome, para onde eu vou? Vou para a casa da irmã Maria. Eu tive uma perseguição, fui açoitado agora, tive preso, eu saí do cárcere, eu preciso de aconchego, preciso de acolhimento. Para onde que eu vou? Vou para a casa da irmã Maria. Que a sua casa seja casa da irmã Maria, que não seja casa da irmã Joana, mas que seja a casa da irmã Maria. Que as pessoas encontrem acolhimento na sua casa, que as pessoas, que o seu lar seja um ambiente de presença de Deus, que seus filhos te vejam adorando ao Senhor e não lamentando pela dificuldade, que teus filhos te vejam buscando ao Senhor e não reclamando da instituição, que os teus filhos te vejam servindo a Deus. Este é o lugar certo. Casa da irmã Maria, que seja a tua casa. Eu quero que seja a minha casa também. Eu quero que os meus filhos escrevam com suas vidas a carta que o mundo vai ver Cristo. O mundo vai ler esta carta através da vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Pedro saiu do cárcere. Então, estava falando da capa. E aí o anjo fala, segue-me. Fala sobre uma direção do Espírito. Então veja, 4 palavras que o anjo falou. E houve 4 portas que foram rompidas. A primeira delas, saindo do cárcere, das grades. Ele havia perdido o cinto, a sandália e a capa. Terminou preso. Perdeu o cinto, o Evangelho da graça, começou a ser acusado, culpa. Entrou na questão do mérito, justiça própria, se achando ou injustiçado ou indigno, um dos dois, qualquer um dos dois, é cair do Evangelho, cair da graça. Perdeu a sandália, abriu mão do propósito, já não está mais preocupado em servir a Deus. Esteve um tempo, mas agora perdeu o Evangelho, perdeu a sandália da preparação do Evangelho. Está sem capa, já não está mais debaixo da proteção da igreja. Essa semana, na nossa célula virtual, estávamos falando, poucas pessoas estávamos ali, vários irmãos faltaram, e alguém falou, pastor, eu passei por um vale. Como é que foi? Foi muito duro, e eu não sei se eu sairia dele, sem a ajuda da igreja. Eu fiquei tão feliz. É mesmo? Perguntei. A igreja me ajudou a sair do vale em que eu me encontrava. A igreja me acolheu, me amou, me deu palavra de ânimo, me deu palavra de esperança. Me senti amado, me senti protegido na igreja. Deixa eu te falar, a capa fala de estar protegido na igreja. Então, para sair do cárcere, fala de uma prisão da mente, uma prisão na alma, prisão que limita as ações da pessoa, impedindo que ela desenvolva seu potencial máximo. A pessoa, ela tem um potencial maravilhoso, mas por que ela não vai? Por que ela não rompe? Porque o diabo, o acusador, não deixa ela perceber o valor dela que ela tem em Deus. Então ela fica com medo, será que vai dar certo? Eu tenho medo de tentar, pastor, e não der certo. E se eu me frustrar? E se Deus não quiser, Ele vai fazer eu passar vergonha? Quanta gente fala isso para mim.
Eu tenho medo de tentar e não for da vontade de Deus, e eu pagar um mico, passar um vexame tremendo. Que Deus que é esse? Qual que é o Pai? O Pai perfeito, que é o nosso Pai. Você acha que o Pai perfeito, que é o nosso Pai, exporia o filho a uma vergonha pública? Você acha que um pai amoroso, que é o nosso Deus, ia te desincentivar a ir? Pelo contrário, meu irmão, deixa eu te falar, eu vou falar algo muito sério. Queria muito que o Espírito Santo te desse revelação. Sabe, aquilo que surge no teu coração, o Senhor vai falar para você: vai lá, estou contigo, vai dar certo. E você vai empreender, e sem ter forças, Ele será a tua força, Ele será a tua capacidade, Ele será a tua criatividade, porque tanto o querer como o operar é obra do Espírito Santo na tua vida. Se há um desejo no teu coração, você pensa: ah, Deus, eu não sei se tenho capacidade. Não tem, e glória a Deus por isso, porque na sua incapacidade, Ele vai poder ser capaz através de você. Vai acontecer, você vai ter êxito, não porque você merece, não porque você fez, você planejou, não é por causa disso, mas é porque Ele te ama. Você é amado, você empreende, você faz, você vai em frente, você vai debaixo da sua direção, e aquilo que era impossível torna-se realidade, porque é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Você pode dizer um amém a isto? Em nome de Jesus. E que você entendesse. Uma igreja que não sabe o seu valor, um irmão que não sabe o seu valor em Deus, um irmão que abre mão do evangelho da graça, um irmão que abre mão, uma pessoa que abre mão da preparação do evangelho, das sandálias, um irmão que abre mão da capa, termina preso. Prisão na alma, prisão na mente, não dorme. Pedro dormiu, o irmão não dorme, a irmã não dorme. Por quê? Porque fica atormentado. Oh Deus, que o Senhor nos livre das prisões em nome de Jesus. Aí Pedro sai da prisão e se depara com um portão de ferro. Então a primeira porta é o cárcere, a segunda porta é o portão de ferro da cadeia. Mas esse portão de ferro, na verdade, ele representa dois. Porque de um lado, ele tira a igreja de dentro da prisão. Por outro lado, ele abre para a igreja a porta da cidade. Você percebe? Então ele é duplo. Por um lado vemos uma igreja saindo da prisão, por outro lado vemos uma igreja entrando na cidade. Aleluia por conta disso. Entra na cidade. Ao sair da prisão, Pedro entra na cidade, mas não vai sozinho. Ele não vai tentar resolver o problema da cidade sozinho. Ele vai procurar na casa da irmã Maria. Vai na casa da irmã Maria, porque ele pensa: preciso de ajuda, e eu vou para lá. Não é sozinho, mas é uma igreja que influencia. Semana passada eu falei sobre profetizar. Uma igreja que se posiciona no vale dos ossos secos e profetiza. Hoje eu estou falando algo semelhante. Uma igreja que, unida, entra na cidade, levando o evangelho da salvação. Muita gente precisa ouvir esta palavra. As pessoas estão tirando sua própria vida, os jovens estão sem rumo na vida, casamentos estão sendo destruídos. Por quê? Porque não sabem, não conhecem o evangelho da graça. Que o Senhor possa nos usar. E aí Pedro entra na casa, ele bate na porta. É interessante, Pedro bate na porta de madeira que mantinha a igreja fechada lá dentro. Essa igreja, ela está fora da prisão, mas perceba, ela está fora da prisão, mas está dentro da casa, atemorizada também. Porque há um tempo de pressão, muita gente que tem fé, muita gente boa, crente mesmo, gente honesta, acaba sendo sufocado pelo medo. Eu não quero que ninguém se sinta acusado, mas eu queria te incentivar a não ser escravo do medo. Hoje de manhã o pastor Aloysio falou que nós somos prisioneiros da esperança. Tão bonito esse título, né? De mensagem. Você devia ouvir essa mensagem. Prisioneiros da esperança. E ele falava,
A gente tenta às vezes não ter esperança no futuro, mas nós somos cativos. Nós somos prisioneiros da esperança. Nosso coração não consegue se render para as evidências humanas de que tudo está mal. Há no nosso coração o sentimento de que as coisas vão melhorar. Para aquele que crê em Jesus, há esse sentimento no coração. Eu tenho uma convicção de que neste tempo de dificuldade, a igreja está se fortalecendo. A gente não está vendo, mas a igreja está se fortalecendo. As notícias podem nem ser tão boas, mas há um povo sendo reunido por Deus. Há um povo sendo preparado por Deus, sendo aquecido por Deus. E quando abrirem a porta, este povo sairá pelas ruas, entrará nas escolas, entrará nas empresas, entrará nos parques, nas praças. Este povo anunciará que Deus é bom, que Deus quer salvar, que Deus quer transformar a vida e que não há impossíveis para o Senhor. Pedro entrou, a vida de Pedro por si só, veja só a importância de você sair do cárcere. Porque só o fato de Pedro ter saído do cárcere e ter chegado lá na casa da irmã Maria, só esse fato já fez a igreja incendiar. Porque os irmãos estavam orando. Essa moça a que foi atender Pedro nem achou que era Pedro mesmo. Ele pensou, o cara já morreu, apareceu aí o fantasma dele. Na hora que ele bateu a porta, ela abriu a portinhola, olhou Pedro e falou, ixi, é o fantasma dele. Fechou e foi correndo. Olha, está aí o Pedrinho, o fantasminha camarada, está aí na porta. Por quê? Veja só, a igreja estava orando incessantemente. Mas que curioso, na hora que acontece o milagre, a igreja não acredita. Alguém lá dentro falou, não é Pedro não, é o seu anjo. Que coisa, ora, mas não crê que vai receber. Ora, declara, mas não crê que vai acontecer. E mesmo assim aconteceu. Não foi por mérito da igreja, foi porque Deus queria trazer este presente à igreja. Deus quer dar um presente a você, atender uma oração tua que você pensou que nunca ia ser atendida. Deus vai atender a sua oração. Você diz amém a isso, meu irmão? Pedro chegou, só o fato de Pedro chegar na casa, bater na porta, e ele contou, Jesus apareceu para mim e me tirou do cárcere. Mas como foi isso? Não sei explicar. Ele me acordou, estava dormindo, ele me disse, vamos embora, levanta depressa. E ele me deu a roupa, ele me deu a capa que eu preciso receber, ele me deu o cinto que eu preciso me cingir, e ele me deu a sandália para os pés. Se nós estivéssemos hoje num culto presencial, nós cantaríamos aquela canção do carpinteiro. Lá fala que ele pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, pôs as sandálias nos meus pés e disse, vai. Eu quero falar para você, igreja do Senhor Jesus, saia do cárcere, saia da prisão, entre na cidade, vá para a casa da Dona Maria, lugar de busca, lugar de intensidade, lugar de coração aquecido, lugar de acolhimento, lugar de perdão, de reconciliação, lugar onde o ferido recebe aconchego. A igreja não é para ficar no cárcere, a igreja é para ser casas, milhares de casas de irmãs Marias. Esse é o papel da igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no teu coração nesta noite. Quero orar por você. Aí no seu lugar, eu quero orar pela tua vida. O mundo apavorado precisa de uma igreja cheia de fé e de amor. Nós temos a resposta para esse mundo perdido. Nós não podemos deixar que Herodes nos prenda. Irmão, não abra mão do cinto que te dá firmeza, que é o evangelho da graça. Não trate as pessoas com lei, não seja tratado também pela lei. Tenha graça no teu coração.
Não deixe que o Evangelho saia de você. Não deixe que teus pés sejam descalços e você perca o propósito da tua existência. Não perca a capa que te cobre, que te protege. Guarda a tua retaguarda. Em nome de Jesus, nesta noite, desperta, levanta-te, rápido, depressa. Sai do cárcere que te aprisiona, sai da prisão que te limita. Entra nesta cidade, vai para a casa da irmã Maria e seja uma testemunha do poder de Deus. Que a tua existência seja um sinal de Deus. Pai Santo, eu oro nesta noite. E eu quero te pedir, leva-nos, Senhor, a ser uma bênção nesta sociedade, nesta terra, e que nossa casa seja esta casa de oração, seja esta casa de acolhimento, seja esta casa de amor, de cura, de restauração. Deus, eu quero neste momento, pela fé, me reafirmar com o cinturão, Senhor, que é o Evangelho da graça, o Evangelho, Senhor, que me faz crer que não é por minhas obras, não é por meu mérito, mas é por tua graça, por teu favor. Eu calço as sandálias de preparação do Evangelho, estou firmado para a batalha, estou firmado nesta batalha, e o Evangelho que eu luto, que eu defendo, o Evangelho que Paulo lutou, combateu o bom combate, o Evangelho que vale a pena combater, é este o Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira, é isto que me faz estar firmado, é esta verdade que me faz estar firmado. Sou protegido, sou guardado, a unção me protege, o corpo de Cristo me protege, sou guardado, a capa me protege, e o Senhor me tira de qualquer prisão, qualquer cadeia, cai dos braços, é rompido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Só para encerrar, perceba uma coisa que eu esqueci de falar enquanto ministrava. Para sair de dentro do cárcere e de dentro da prisão, o Senhor tirou Pedro. Para entrar na cidade e ir para a casa da Dona Maria, Pedro decidiu sozinho. É uma decisão tua. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te faça te engrandecer, te favoreça nesta semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.